Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem inserida no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 16, 17 e 18. E diz o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles figuram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O jejum era uma prática muito comum dentro do judaísmo e em grande parte das religiões. A gente vê no próprio cristianismo algumas práticas de jejum, algumas práticas para que as pessoas façam esse processo de jejum, né, se abstenham dos alimentos, a fim de encontrar algum ponto de equilíbrio. A gente encontra isso em várias religiões. E nos judeus não era diferente. O jejum é o terceiro exemplo da prática da religião que Jesus oferece aí nesse sermão. O jejum era uma parte importante da tradição da piedade judaica. O judeu jejuava com muito acerto, sempre, né? Existia dentro da prática religiosa do judaísmo as datas em que o indivíduo deveria jejuar. A lei judaica previa pelo menos um dia nacional de jejum, o dia da festa solene da expiação. Esse dia todo judeu, até hoje, necessita fazer o jejum. O valor do jejum dependia da intenção das disposições de quem jejuava. Com o tempo, se atribuiu um valor independente às disposições pessoais, né? Ele tinha, dependendo da maneira como se jejuava, da intensidade de jejum, do tempo de demora, isso tudo influenciava, né, na questão do jejum. Então, dentro do judaísmo, o jejum estava presente e continua até hoje. Os três exemplos da religião, da prática da religião, eram os seguintes: a esmola, a oração e o jejum. A esmola, nós já estudamos aqui, né, a questão de doar alguma coisa àqueles que necessitam, a questão da oração, que a gente fez aqui até um estudo versículo a versículo da passagem do Sermão do Monte, quando Jesus nos ensina a orar, que é no capítulo 6, né, também o início do capítulo 6, que ele fala sobre o Pai Nosso. A gente foi versículo a versículo comentando, explicando essa questão da oração. Então a gente já estudou a questão da esmola, do doar, de dar, né, de praticar a caridade de forma a dar alguma coisa a alguém. Já fizemos o estudo da oração. Ela foi durante, acho que, se eu não me engano, foram 5 ou 6 semanas estudando só o Pai Nosso, versículo a versículo, passagem por passagem, para que todos pudessem compreender. E agora a gente está fazendo o estudo da questão do jejum. E nessa passagem, nesses 3 versículos, né, que hoje nós estamos estudando 3 versículos, capítulo 6, dos versículos 16, 17 e 18, tem a primeira: mostrareis contristados, né? É a expressão existente só aqui em Lucas. Essa expressão de Jesus só tem aqui no Evangelho de Mateus, que é no versículo 16, né, que é logo no início: quando jejuar, não vos mostreis contristados, né? E temos também em Lucas, no capítulo 24, versículo 17, que é o paralelo, né? Nessa parte de Lucas, ele faz algum paralelo com alguns ensinamentos que estão contidos no Sermão do Monte e lá no Evangelho de Mateus. A tradução Goldspeed diz aparentar um olhar melancólico. Se mostrar contristado é isso, aparentar um olhar melancólico. A pessoa mostrava aquele olhar
melancólico, como se estivesse em grande sofrimento, porque estava em jejum. Era aquele, entre aspas, teatro. Tal pretensão de piedade era estranha e não podia ser compreendida por Jesus, que também jejuou algumas vezes, mas espontaneamente, com finalidade espiritual. A gente vê, né, Jesus logo no início, quando a gente estuda lá o Evangelho, que Jesus jejuou 40 dias no deserto. Jesus ficou lá em jejum. O que era ficar em jejum? Era se abster de tudo para entrar em contato com Deus, para ampliar a perspectiva de se conectar com Deus. Para Jesus, era necessário isso? Eu acredito até que não, pela grandeza dele, pelo contato direto que ele tinha com Deus. Mas, para deixar a todos nós um exemplo de que, em alguns momentos, precisamos sim nos retirar do mundo, evitarmos todos os excessos, para focarmos a nossa atenção única e exclusivamente em Deus, nas esferas superiores da vida. É possível que a referência inclua a ideia de que os atores tinham por hábito ficar sujos e barbudos, a fim de, por esse ou por outros meios, dar a impressão de estar em jejum, desfigurando a fisionomia. Esse é o grande detalhe. Os judeus, naquela época, alguns, a gente não pode generalizar isso, é claro, tinham judeus extremamente bons, extremamente sérios, que realmente faziam todas as suas ações voltadas a Deus, mas existiam aqueles indivíduos hipócritas que Jesus se refere, que se desfiguravam, deixavam a barba mal coisa, o cabelo, né, fora de acerto, o rosto sujo, ficavam andando com aquele olhar melancólico e não jejuavam. Esse é o pior, porque eles fingiam que estavam jejuando, mas na realidade não jejuavam. Era uma prática mentirosa. Porque quando a pessoa jejua e que ela, né, porque Jesus fala, quando estiver jejuando, age normalmente. Finge que não está jejuando, toca a tua vida, porque o interesse do jejum é para o indivíduo e para se interligar com Deus. Não interessa que os outros percebam que ele está jejuando, porque isso é um erro. Isso não ajuda ninguém em nada. Então, o que Jesus nos mostra é isso, que não devemos fingir. Isso é uma coisa muito séria, a gente fingir alguma coisa que não é real, é hipocrisia. Na realidade, viviam sempre em festas, longe da vista do público. Esses judeus, eles viviam em festa, em comilanças, faziam tudo que podiam. Mas, na hora que saíam às ruas, botavam aquele olhar melancólico, deixavam o cabelo desarrumado, a barba toda maltratada, e iam fingindo que estavam em sofrimento por causa do jejum, que era, e como a gente já falou aqui, uma grande mentira. O jejum como a oração foi reduzido entre os judeus a um sistema formal sem conteúdo verdadeiramente religioso. A própria oração, a gente viu que as pessoas iam para a praça pública, existiam os horários da oração. Então eles iam para a praça pública, num lugar onde tinha muita gente, aí dava o horário da oração, eles faziam aquelas orações, repetições, em público, em pé, na frente de todos, para chamar a atenção para se falar, olha que homem religioso, como ele ora, tal. Faziam orações bonitas, que não tinham nada de profundo, porque não vinham do coração, eram palavras ditadas pela boca sem contato com o coração. E na questão do jejum, a mesma coisa. Né? Como virou um sistema formal, onde era obrigatório, você tem que jejuar, porque Jesus jejuou espontaneamente. Ele, em determinado momento, quis mostrar ou quis entrar em contato com Deus e fez o jejum, mostrando que a prática de jejum ela deve ser feita de forma correta e não para chamar a atenção. Né? Na prática comum, os judeus eram observadas segundas e quintas-feiras, em memória da subida e da descida de Moisés ao Monte Sinai. Tu vê, as segundas e as quintas-feiras se fazia jejum, porque para lembrar a ida de Moisés ao Monte Sinai, quando ele recebeu as tábuas da lei e a descida dele. Então, ele subiu na segunda e desceu na quinta. Então, se fazia o jejum em comemoração a isso. De que? Simbolizando que, como Moisés foi ao monte, lá jejuou, e lá entrou em contato com as esferas superiores da vida, com Deus, né, para receber as tábuas da lei, também todos os judeus cabia fazer o mesmo para estar em contato
com Deus. Esse era o mote da coisa, né? Era o objetivo, né? Lemos também nos escritos que algumas autoridades religiosas jejuavam até 4 vezes por semana e sempre compareciam às sinagogas com aparência melancólica para deixar claro ao povo que eram religiosos. As pessoas jejuavam, e quando jejuavam, muitos até jejuavam, mas faziam um ar muito mais melancólico para mostrar a todos que estavam ali fazendo, para chamar a atenção. Olha que homem religioso, que homem dedicado a Deus. Quando, na verdade, a gente não tem que chamar a atenção do indivíduo, a gente tem que aceitar a nossa condição ali de servo de Deus e simplesmente tocar o nosso barco, fazer a nossa parte sem chamar a atenção, porque aí, como disse Jesus, o galardão já foi recebido. Quando eu recebo o reconhecimento dos homens, para que eu vou receber algo mais profundo? Era comum também, gente, vestirem-se de luto como se algum parente tivesse falecido. Você vê, até de luto eles se vestiam para mostrar uma tristeza, aquela melancolia. O jejum me faz sofrer, mas eu faço porque eu sou religioso, porque eu tenho apego a Deus, porque eu respeito a Deus. Quando, na verdade, a gente sabe que não é isso que transforma o indivíduo, de alguma forma, em religioso ou não. Porque a religiosidade está, na verdade, na nossa maneira de viver a vida, nos nossos atos, e não no fingimento dos nossos atos e nas nossas aparências. Porque quando você se preocupa com a aparência, você não está preocupado com o ato. Porque eu posso jejuar e continuar do jeito que estou. Agora, quando eu faço uma aparência melancólica para mostrar a todos que eu estava realmente jejuando, aí o objetivo já não é mais o de criar o intercâmbio com Deus, é chamar a atenção dos homens para a minha religiosidade. E como tudo que é desse jeito, acaba perdendo o rumo e indo por um caminho que não é o adequado, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Estamos estudando hoje a passagem de Mateus, que está no capítulo 6, versículos 16, 17 e 18, sobre o jejum. Nós estamos mostrando aqui essa visão equivocada que os judeus tinham sobre o jejum, que precisa ser entendida por todos nós, né? E nós estamos vendo aqui, versículo por versículo, cada uma das frases que são mais importantes, das palavras-chave, né? Falamos agora anteriormente sobre mostreis contristados, né? Aquelas pessoas que ficavam com aquele olhar melancólico. E agora Jesus fala, desfiguram o rosto, né? Que é do grego afanizó, fazer invisível, fazer irreconhecível. Jesus refere à ação de ocultar os verdadeiros sentimentos depois de uma aparência de tristeza simulada, bem como um ator esconde seu rosto sob uma máscara, sob pretexto de ser muito piedoso. Quando jejuavam, os hipócritas andavam sem lavar-se, sem barbear-se e sem arrumar-se nem o cabelo nem a barba. Vou ver, as pessoas elas faziam como se estivesse no teatro, faziam aquele papel, né? Escondiam-se atrás de uma desfiguração mentirosa, porque era proposital, não era natural, era proposital, porque quando nós fazemos algum jejum, se fizermos algum jejum, aqueles que acharem por bem fazer, que eu por acaso não faço, se fizermos jejum, não podemos fingir que estamos fazendo, não precisamos chamar a atenção das pessoas para mostrar uma coisa que na realidade não temos. Então, isso é importante a gente estar muito atento a tudo isso. No grego, há um interessante jogo de palavras que dificilmente pode traduzir-se a nosso idioma. O grego tem isso. O grego caioné, né, que é o grego da época, e também o hebraico e o aramaico eram línguas pobres que muitas vezes para traduzir é complicado, porque os sentidos muitas vezes não batem com o nosso, né? Então, são línguas bem pobres. Os verbos que se traduzem como desfigurar e mostrar provêm de uma mesma raiz, fainó, aparecer, que significa aparecer. Uma tradução livre dessa passagem seria assim:
fazem desaparecer seus rostos, seus verdadeiros sentimentos, para que eles mesmos possam aparecer. Fazem desaparecer do seu rosto o verdadeiro sentimento, para que ele mesmo possa aparecer. É como se fosse um ator, que ali está representando um papel que não é real. É simplesmente algo planejado para, de alguma forma, impactar aquele que está ali ouvindo, vendo. É isso. Então é a mesma coisa que podemos dizer assim, um radialista que está aqui, que começa a adoçar a voz para fingir uma coisa que não é. Fingindo que é um ser evoluído, quando na verdade não é. A pessoa sai do seu tom natural para demonstrar algo que está fora do que realmente... E vamos lá. Desfiguram, né? Com pó e cinzas. Está lá em Isaías, no capítulo 61, versículo 3. Ou com várias máscaras e outros disfarces. Segundo o Salmo, capítulo 15, versículo 30. E a gente observa isso, que em determinado momento, o indivíduo naquela época passava até cinza, pó de cinza, para ficar mais com a cara mais abatida, como se estivesse sujo, se tivesse, naquele dia eu não faço nada, eu me dedico totalmente a Deus, nem me lavar. Era uma coisa, podemos dizer assim, a gente olhar no nosso tempo ridículo, a gente sair para a rua sujo para fingir que estamos, por religiosidade, entrando em contato a Deus. E Jesus fala da recompensa. O uso mais comum da palavra tem sentido de salário, pago por algum trabalho realizado, conforme em Lucas, no capítulo 10, versículo 7, e segundo carta aos Timóteos, no capítulo 5, versículo 18. Mas também ao sentido de recompensa moral, como nos versículos deste capítulo. Aqui neste capítulo, o termo utilizado como recompensa é uma recompensa moral, não era recompensa financeira. A gente vê lá em Lucas e em 2 Carta de Timóteo que tem esse viés para um trabalho recebido. A pessoa que vai trabalhar, os trabalhadores da vinha, que no final receberam a recompensa que foi a paga pelo trabalho. Aqui não. Essa mesma palavra aqui, ela dá o quê? A visão de uma recompensa moral, Uma recompensa moral. A recompensa pelo jejum é recompensa moral. Os indivíduos não estavam preocupados com a recompensa moral, estavam preocupados com a recompensa, o reconhecimento daqueles que estavam olhando para eles, vendo no dia a dia, para que eles realmente transparecessem uma religiosidade manual do que tinham. Aí Jesus fala, no versículo 17, unge a tua cabeça. Nos dias de jejum, os atos de ungir-se e lavar-se eram proibidos para que houvesse demonstração de tristeza pelo pecado. Gente, você era proibido de ungir a cabeça, de cuidar do cabelo e tudo, e de lavar-se. Já começa aí uma questão de higiene até, para fingir uma coisa, para demonstrar uma coisa que a gente não precisa de atos externos para demonstrar o que estamos fazendo. A unção e a lavagem eram símbolos de alegria. Então, como a unção e a lavagem eram símbolos de alegria na época, então eu não vou fazer nenhuma coisa porque eu estou triste, porque eu estou jejuando. Ué, por que eu vou ficar triste para jejuar? Para Jesus, a pessoa pode jejuar, pode ter tristeza no coração por causa do pecado, por causa dos erros. Eu posso ficar triste por causa dos meus erros. Pode jejuar até mais vezes do que o indicado, mas não deve ostentar o que fez com seus lamentos, exibindo o lado negativo da religião. Gente, lamentar por qualquer coisa dentro da religião é um lado negativo, A gente tem que mostrar alegria, felicidade, intercâmbio com Deus, contato íntimo com o Pai Celestial, com as esferas superiores da vida. Isso é alegria, não pode ser tristeza. Pelo contrário, gente, deve dar a impressão de que vai para uma festa, evitando assim o olhar aprovador de outros, os quais, de outra maneira, saberiam que está jejuando. A pessoa tem que fazer as suas coisas sem que ninguém saiba. É que nem Jesus diz, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. A gente tem que fazer as coisas ocultando. Eu não preciso fazer caridade e sair tocando trombeta. Olha, eu sou caridoso, eu dei esmola para fulano, eu ajudei cicrano. Eu estou jejuando, eu estou orando, olha, é o meu momento de orar, então eu vou para o meio da rua para orar para todo mundo saber. Gente, o contato íntimo com Deus não necessita nada disso.
A nossa religiosidade não nos exige nada disso. E aí Jesus, no capítulo 18, ele diz lá, no versículo 18, unge a tua cabeça. Como no caso da esmola, o jejum deve ser secreto, gente. Fugindo de toda inclinação ao orgulho espiritual. Ele tem em vista uma causa que levamos a Deus e não uma causa pessoal que queremos ostentar diante dos outros. É nosso petitório, nosso contato a Deus e não para os homens. E quando eu estou me preocupando muito com o contato apenas com os homens, eu estou deixando de lado o meu contato com Deus. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Não adianta eu querer aparecer para o homem e ser reconhecido por Deus. Porque o ato de querer aparecer já mostra vaidade. E um ato vaidoso, ele não alcança as esferas superiores da vida. Não mostrar aos homens, Jesus fala, não mostrar aos homens, publicamente. Vem de algumas traduções antigas como a King James, mas não goza de apoio dos melhores e mais antigos evangelhos, né? Porque na King James mostra não mostrar publicamente aos homens. Ele inclui o publicamente, né? E a maioria dos canões, né? A maioria das traduções não trazem isso. Quase todas as regiões têm essa palavra. Tanto aqui como no versículo 4 e 6. Jesus não promete galardão público, mas pela santidade oculta. Jesus não está falando que nós vamos ser reconhecidos publicamente, mas vamos ser reconhecidos intimamente e em secreto por Deus pelas esferas superiores da vida. Isso é um ponto extremamente importante. Eu não posso fazer nada querendo o reconhecimento dos homens, porque aí eu perdi toda a oportunidade de fazer uma caridade realmente sincera. Porque aí tem interesses escusos por trás. Se eu pensar que quando eu dou esmola chamando atenção para mim, para que as pessoas saibam que eu estou dando esmola, quando eu faço uma oração em público, para que todos saibam que eu faço orações bonitas, que eu me ligo a Deus, que em determinado momento eu falo com Deus, e quando eu faço um jejum desse jeito, para que todos saibam, eu perdi a finalidade daquilo que realmente eu quero. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que estar realmente observando com muito cuidado tudo isso, porque senão a gente perde o fio da meada. E ele termina, te recompensará, Deus te recompensará, o Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus se opunha à prática religiosa de seu tempo, isso ficou claro. Ele se opunha, porque a prática era exterior, e ele não queria uma prática exterior, ele achava que nós deveríamos, nós deveríamos ter uma prática interior de religiosidade. O jejum deve ser ocasional, secreto e jubiloso, diz ele, como no caso das esmolas. Às vezes eu falo assim, olha, hoje eu vou dedicar todo o meu tempo a Deus. Eu quero fazer um intercâmbio com Deus, eu quero me conectar com Deus. E posso optar, eu nem parar para me alimentar, eu vou fazer isso. Eu vou conversar, eu vou meditar, eu vou orar. É um momento de meditação, de jejum. Pode ser. O indivíduo deve fugir de toda inclinação ao orgulho espiritual, gente. Porque aí o orgulho, quando eu quero aparecer, quando eu quero que todos percebam que eu sou um grande religioso, isso é orgulho. Porque, na verdade, eu não o sou. O explorador é disciplinado para o deleite da aventura. E o violinista para o arrebatamento da música. Né? Assim também o cristão é disciplinado em jubilosa fidelidade a Cristo e no amor puro para com Deus. O verdadeiro cristão, ele é fiel àquilo que Jesus pregou, gente. Né? E a Deus sobre todas as coisas. Esse é o detalhe. A poda, gente, tem por objetivo produzir muitos frutos. Quando a gente vai podar uma árvore, nosso objetivo é fazer com que ela ganhe força e produza mais frutos na próxima colheita. Não é assim? Assim, da mesma forma, a disciplina cristã, ela é positiva e radiante. Em seu alvo, humildade em seu espírito e dotada de alegria instintiva. Porque a disciplina da cristã é para que nós, no futuro, venhamos a dar mais frutos.
sejamos árvores frutíferas. Trabalhemos para o bem-estar da humanidade e para o nosso próprio bem-estar. Então, essa é a mensagem de Jesus. Ele não proíbe o jejum, ele diz que é válido sim, mas desde que não seja com objetivos materiais, para ostentar, para se mostrar de forma que nós não somos. Tudo na vida funciona assim. Então, estamos encerrando esse nosso programa, ficamos por aqui, né? E estaremos semana que vem com mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem todos em paz, todos com Deus. Até semana que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.